Doutora Isabel Martinez vai falar sobre psoríase. Hoje é o dia? Hoje é o dia. Mundial? Hoje é o dia. Mundial? Hoje é o dia. Sabe que eu fiquei em dúvida? É o dia mundial da psoríase? É o dia que a SBD colocou como dia da psoríase. Na realidade, outubro da psoríase, né? Então, se é mundial, hoje. É porque é um problema sério. Sim. Não é? Muito sério. Muito sério, Vi. É um problema muito sério, afeta de 2 a 3% da população mundial. É muita gente, doutora. É muita gente. É muita gente. Bora começar. A gente vai começar com imagem, a gente vai começar aqui. Com o que você quer? Hoje, para quem está em casa, eu quero explicar uma coisa bem simples. O que eu trouxe para abordar sobre a psoríase, tá? Primeiro, você tem que ir ao médico para poder fazer o diagnóstico, então você vai procurar o seu dermatologista para poder fazer o seu diagnóstico, tá? Ok? Quando você tem o seu diagnóstico, que eu sei que muitos já têm o seu diagnóstico, o que você vai fazer, já que é uma doença crônica, no qual a gente não tem um tratamento que eu possa falar para você, que você vai ficar curado. E hoje eu trouxe tudo isso aqui para chamar a atenção das pessoas em casa, o quão é importante, coisas singelas, mas que fazem diferença na vida das pessoas que têm não só psoríase, mas qualquer doença inflamatória, tá? Então, aqui tem até umas fotos, tá? De algumas lesões em algumas regiões, tá? Que o paciente pode apresentar psoríase em couro cabeludo, tá? Na região dos cotovelos, tá? Nas mãos, no corpo, no cotovelo, no joelho. Pode ser psoríase invertida, nos pés, nas palmas das mãos, nas plantas dos pés. Então, assim, ela pode se apresentar de diversas formas, tá? Agora, hoje, o que nós vamos chamar a atenção da psoríase ou de qualquer outra doença inflamatória, tá? De quem faz o seu tratamento. Eu trouxe, algumas coisinhas que são muito importantes e que as pessoas não falam muito. A psoríase ela é uma doença que ela tem uma característica genética. Você tem que ter uma predisposição genética, tá? Então, se eu tenho essa predisposição genética, eu posso ou não desenvolver ela. Certo. E por que eu vou desenvolver? Qual vai ser o gatilho? E é isso que eu trouxe para vocês em casa poderem se conscientizar, tá? Então, eu vou começar pelo maior gatilho. Um estudo britânico foi feito e mostrou que em 179 pacientes, 71% deles relataram um problema de estresse anterior. Um outro estudo foi feito com crianças, um número de 249 crianças, é uma amostragem, 90% delas relataram um estresse anterior. Então, nós vamos começar a nossa pauta falando para vocês em casa o quanto isso é importante. Eu tenho que ter um gatilho do estresse. E que estresse é esse, tá? Aqui atrás, até no telão, o que a gente tem? Eu tenho a predisposição genética, só para as pessoas saberem, o estresse, né? Infecções, ferimentos na pele, medicamentos, o frio, o consumo de álcool, fumo, alterações hormonais e alimentação. Hoje nós vamos falar precisamente dos dois maiores fatores, o estresse, tá? E uma coisa que tem surgido muito nova e conversando sobre a alimentação. É orégano mesmo. É orégano, cheiroso demais. De delícia, né? Cheiroso é da minha hortinha. Demais. Quer dizer, eu compro, porque eu como tudo natural, assim, hoje em dia. E aí eu trouxe... Lindo. Pois é. É outra coisa. Não é outra coisa? É outra coisa. Gente, doutora. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, vamos começar pelo estresse. Vamos. Ó, eu trouxe o meu para vocês em casa entenderem que tipo de estresse, tá? Ela é importantíssima. Isso eu só relatei alguns números do estudo britânico, tá? Existem outros milhões de estudos que mostram. Então, eu trouxe o nosso círculo, tá? E como é que a pessoa em casa fala assim, ai, doutora Isabel, vou sair daqui. Não sai não, porque tem uma coisa muito interessante para vocês. Ah, tudo é estresse. Sim, gente. E tá, Rê? A vida hoje está muito diferente, né? As pessoas podem ver como elas vivem. Então, o que acontece? Eu trouxe uma fitinha para representar, tá? O que significa isso? Ó, isso aqui é o círculo da vida. Perfeito. Ok? Então, eu tive um problema, tá? Vim aqui e tive o meu problema. Esse aqui é o meu problema, tá? Esse problema, ele pode permanecer oculto na minha vida, tá? Tipo, eu tenho um problema de saúde com alguém que eu amo, aquele estresse no silêncio, tá? Ou eu trabalho em alguma coisa que eu não gosto, ou mudei a criança de escola, né? A criança mudou de escola, alguma coisa assim. Quer que eu segure? Quer que eu faça alguma pra coisa? mim, faz favor. O que acontece, tá? Aí, você pode, um dia, chegar e tirar esse estresse, certo? Vou tirar o estresse.
fui aqui, resolvi, melhorei. Só que ele ainda pode continuar, tá vendo? E aí o que acontece? As pessoas acham que o estresse é esse círculo aqui que tá do lado de fora. Aí eu tive outro problema. É proposital eu botar ele aqui, tá, Rê? Tá. Então, eu tive um outro problema na minha vida, eu vivo, né? Basta viver pra você ter problema todo dia, não é verdade? Então, vive. Tive um outro problema, certo? Certo. E aí a minha vida foi passando, eu tive N problemas, doenças na família, morte de pessoas que eu amo muito, o filho que tá com problema, a mãe que tá com problema que você não quer ver a sua mãe morrer, seu tipo... E a vida vai, tá? Vida, gente, vida, ser humano, tá? Eu fui traída, me separei, e fui vivendo, e as pessoas me magoam. Parando o quê? Né? Ó, vou indo... Isso aqui é a vida da gente. Cheguei aqui, tá? Vou apertar aqui. Muito bem. Isso aqui, a gente pensa que o estresse é isso aqui. É a nossa vida, eu tive meu problema maior, aí continuou a minha vida, os problemas vão uns sobre os outros. Só que o que eu faço na minha vida? Na maioria das vezes, eu faço isso, ó. Aí, olha que interessante, eu botei isso aqui na frente de propósito, tá? Tá. Ó. Vou mostrar pra vocês. Não sei se eu tô conseguindo. Aposto aqui, ó. Tá, ó, o que acontece? Geralmente, os problemas passaram, né? As coisas aconteceram na nossa vida e eu tô aqui, dentro. Só que eu só olho pra frente. Como eu só olho pra frente, eu não imagino que isso daqui possa ser um estresse que nós chamamos de uma fadiga crônica, um estresse crônico, tá? Que essas coisas possam estar me influenciando indiretamente, que geraram hábitos que me geram, no meu inconsciente, que geraram hábitos diários, que são coisas tóxicas, né? Uma vida com dores e etc, de não acreditar mais você, N coisas, ok? Se eu olho pra frente, agora você entende o porquê que a psoríase tem tanta relação com o estresse e todas as doenças autoimunes, porque eu não vejo. Então, qual que é o grande diferencial da sua vida? O que é importante na vida de uma paciente com uma pessoa que tem psoríase, que tem vitiligo, que tem qualquer doença que tem um componente inflamatório, que tem o estresse envolvido? Eu preciso dar atenção primordial a isso aqui. Então, não adianta eu chegar hoje e falar assim, Rê, saiu uma nova interleucina, saiu um novo imunomodulador, porque isso é primordial. Então, gente, em casa, você vai fazer o quê? Você viu que o meu campo de visão, só olha aqui, você vai fazer isso, ó. Olhar, falar, bom, não, peraí, sai, olha e começa a trabalhar, tá? Isso vai ajudar vocês a trabalhar tanto as doenças, qualquer doença crônica, você pode ver. E como você vai fazer isso? Aí eu trouxe as minhas plaquinhas, que você vai fazer o quê? Olha como é que é. É simples e difícil ao mesmo tempo, né? Vamos ser sinceros, porque falar pra alguém fazer meditação, né? Falar pra alguém fazer meditação não vai muito, a pessoa vai falar, Bel, então olha, você precisa voltar a viver, tá? Então, aí você vai falar assim, nossa, doutora Isabel, que coisa mais... Gente, para e pensa. Você precisa voltar a viver. Existe uma teoria, né, muito antiga, que foi formada no século XX, que é a psicologia humanista, em que Maslow falou que o ser humano nasce essencialmente bom e com tudo para ser feliz. Tudo que você precisa para ser feliz está dentro de você. Só que no caminho da sua vida, você vai se perdendo, você vai se afastando de você. Então, você precisa voltar para você. Nossa, doutora Isabel, você está falando de psoríase? Sim, gente, isso é a base das doenças inflamatórias. Então, você precisa voltar à vida, trabalhar a mente. Hoje, não é onda, tá, gente? Quando as pessoas falam de mindfulness, quando as pessoas falam de meditação, respirar, olhar para si, terapia do momento, assim, de olhar, prestar atenção naquele momento, tá? Então, isso é real e não é difícil. Esse eu posso dizer porque eu, como Ariana, assim, sabe? Eu sou muito agitada, eu comecei a fazer, realmente está fazendo diferença na minha vida. Que legal. Muita diferença, tá? Então, pequenas coisas, não precisa eu chegar para vocês e falarem, vocês vão ficar lá horas e horas meditando. Para quem é agitado, vocês vão me xingar. Eu também falava isso, mas hoje eu consigo. Comecei com meditação noturna, para dormir, tá? Exercício físico, de suma importância, tá? Amor. Por que o amor?
Porque o amor é a base de tudo na sua vida. Tudo. A gente não tem nem explicação para o que é o amor. E aí, eu trouxe essas duas plaquinhas e eu queria que você, Rê, por gentileza, eu vou colocar aqui. Puxa pra mim essa daqui, ó. Tá vendo, gente, que essa ela... aqui? Puxa só essa? Puxa só essa. Vocês viram que ela tava de pé, né? Aqui, perdão. Isso. Agora, a Rê tirou uma parte do meu equilíbrio, qualquer que seja. Vamos ver se a plaquinha vai ficar de pé? Ó, ela vai cair, tá? Então, gente, na vida da gente, ó, ficou de pé. Tá? Na vida da gente, num tratamento para psoríase, num tratamento para vitiligo, num tratamento para doenças autoimunes, para lúpus, não só inflamatórias como as autoimunes em si, elas precisam disso daqui, tá? Aí, Rê, eu trouxe os alimentos. Por que eu trouxe os alimentos? Porque hoje é muito discutido isso aqui. Então, eu trouxe essas caixinhas separadas para mostrar o seguinte para vocês em casa. Eu peguei de artigos científicos, na realidade, de uma aula de nutrologia que eu tive, que são alimentos anti-inflamatórios. Então, antigamente, a minha avó falava assim, você é o que você come, né? Aquela coisa, isso é real. É, né? Super, super, tá? Então, o que acontece? Com isso, é a base da vida, é a base do ser humano, você precisa começar a entender e respeitar o que te faz bem e o que não te faz bem. Então, assim, eu trouxe essas 3 caixinhas. Essa primeira caixinha, ela saiu dos artigos de alimentos comprovadamente anti-inflamatórios, ok? Então, eu tenho o orégano, eu tenho a cenoura, que tem beta-caroteno. Aí, eu venho pra cá, que eu peguei o meu alhinho dali e botei aqui. Ó, aí eu venho pra cá e tenho cebola, alho, gengibre, tomate, tá? Molho de tomate. Depois eu dou uma dica para vocês como é que... Eu tive uma aula de nutrologia, a professora falou que, assim, em estudos, ela fez um estudo nos Estados Unidos que ela mostrou que tinha que cozinhar 1 hora. O tomate? Isso. Para poder ter a liberação do licopeno de forma correta. E eu achei o máximo, eu comecei a fazer. Canela. Canela, ótimo. Muito bom, né, Rê? Ótimo. Então, esses são alimentos anti-inflamatórios que, independente de ter psoríase ou ter, por exemplo, obesidade ou ter qualquer outra coisa inflamatória ou qualquer outra doença autoimune, eles são anti-inflamatórios. Existem outros também, tá? Eu só trouxe esses para exemplificar. Então, comam alimentos anti-inflamatórios, tá? E existe também, essa caixinha aqui saiu de um artigo sobre psoríase e alimentação. Tá? Então, isso aqui é só para exemplificar. Azeite extra virgem, arroz integral, tá? Isso daqui é semente de abóbora. Foi. Ó, é que eu comprei para comer. Então, assim, semente de abóbora, por exemplo, ela é rica em magnésio. Isso daqui, castanha, que é rico em selênio, tá? Agora, não é para comer... Tipo, é pra você comer, às vezes, 2 castanhas ao dia, você vai comer um monte. Não, gente, é só 2. Realmente, ela tem uma biodisponibilidade muito boa, tá? Isso essencialmente, um exemplo, tá? Do que você, com psoríase, com qualquer outra doença inflamatória, pode começar a praticar na sua vida. Perfeito. Devagarzinho. Tá. A gente vai continuar. Temos, inclusive, perguntas para serem respondidas. Okay. Peço um minutinho da sua paciência. Muito obrigada. Vamos responder as perguntas do pessoal de casa? Vai ter live hoje ou não? Vai, então, vai. Depois a gente fala sobre isso. Perguntas do pessoal de casa sobre psoríase. Lia, gostaria de saber se a psoríase pode voltar após algum tempo em outra parte do corpo, porque a minha filha tinha 8 anos quando apareceu na nuca. Foi tratado e desapareceu. Agora, ela está com 15 anos e apareceu algo semelhante nas pernas. Lia, obrigada. Sim, pode sim, porque a psoríase é uma doença inflamatória, crônica, né? Então, o que é crônico? É algo que ela pode desaparecer, mas ela ainda existe lá. Quer dizer, existe alteração genética. Então, você tem aquela alteração genética que você pode, em algum momento, ter novamente os gatilhos. E aí volta tudo. Exatamente, Rê. Então, isso é de suma importância. Por que hoje eu comecei a matéria e eu fiz questão de trazer isso? Porque eu acho, Rê, e você deve ter muita experiência por ser uma pessoa que conversa com muita gente, que vê muita coisa, que já viu muita coisa. As pessoas não davam muito valor a isso. É verdade. Né? E até o estresse. Eu sei porque as pessoas falam tudo é estresse, né?
E, infelizmente, mais e mais estudos mostram que isso faz uma diferença no ser humano absurda. Então, gente, comece a dar valor a coisas simples da vida. Talvez a maior felicidade e tudo para se resolver o seu problema está no mais simples. E geralmente ele está ali, não é verdade? Rê, eu queria comentar uma coisa. Vamos. Lia, pode. E outra coisa, isso aqui é açúcar. Então, açúcar, carboidrato, batata frita, essas coisas assim. Começa a praticar isso em casa, em família, Lia, sabe? Assim, porque a mudança, quando ela é em família, gente, ela é tão mais gostosa. É tão mais fácil quando você tem uma família que todos se abraçam e falam, olha, vamos juntos. Não se abrace só na doença, porque quando alguém está doente, todo mundo se ajuda, né? É verdade. Não é? É assim que vocês vivem, por exemplo, a fulano está doente, aí todo mundo se mobiliza. Não, vamos começar na saúde. Vamos gerar, vamos fazer prevenção. Então, ó, não vamos ficar doentes. Então, vamos começar em família a pensar juntos e trabalhar juntos? Eu te convido. Perfeito. Mais uma pergunta. Priscila, sou portadora de psoríase e gostaria de saber se tem algum alimento proibido e que tipo de exames seriam interessantes para ver se a doença está afetando outros órgãos. Muito interessante. Priscila, é o seguinte, o que acontece? A psoríase, ela pode acometer tanto a pele, como eu posso também ter artrite psoriática, ela pode acometer as articulações, tá? E ela pode vir associada a... Lembra que eu falei para vocês que ela é uma doença inflamatória? Sim. Então, hoje existem relatos e cada vez mais relatos, tá? Da obesidade, entendeu? Das doenças cardiovasculares. Então, ela não é que ela diretamente vá fazer isso, mas ela, por ser uma inflamação, então assim, você está em casa assim, ai, doutora, o que ela faz? O que é uma inflamação? É simples a resposta. Imagina que uma célula está irritada, entendeu? Ou tá, por exemplo, você foi regar uma planta. Você começou a regar, bate a água aqui e começa a espirrar, não é? Então, imagina que ela produz um monte de citocinas e essas citocinas, elas agem no corpo. Então, existe uma grande correlação entre pacientes que têm, por exemplo, psoríase e síndrome metabólica, que a Maitê já falou muito bem. Sobre a obesidade, resistência insulínica. Então, os pacientes têm uma predisposição a poderem desenvolver a associação. Perfeito. Mais uma. Aline, ela pode aparecer depois de adulto? Tem alguma prevenção? Aline, pode sim, pode aparecer depois de adulto, tá? A prevenção é exatamente todo esse mar que eu trouxe para vocês. Eu sei que você em casa deve estar falando assim como eu já falei várias vezes quando eu tinha aula. Eu falava assim... Ah, estresse, então, o que eu vou fazer? Eu vou parar de viver, de trabalhar, sabe? Mas, gente, a maturidade, às vezes, ajuda um pouco a gente. Antes de você ter esse preconceito, tá? Eu vou falar que não é nenhum preconceito, eu não vou usar essa palavra preconceito, mas essa crença, porque nós colocamos crenças na nossa vida. Abre o seu coração porque eu tô falando, respira, pensa, porque eu tenho certeza que tudo você pode mudar na sua vida. Tudo. Não existe nada que não seja possível na vida de alguém, quando se alguém quer. Então, ela pode sim, e a prevenção é você trabalhar todos esses fatores, principalmente o estresse, a alimentação, tá? Que é primordial para que você diminua os gatilhos. A probabilidade dos gatilhos, que são até os que são mais relatados na literatura, ok? Vamos continuar. A Madalena diz, a psoríase no couro cabeludo pode causar queda de cabelo? Madalena, a psoríase de couro cabeludo tem determinadas vezes que sim pode, ela é um processo inflamatório e às vezes o paciente na região pode ter uma queda de cabelo, tá bom? Pode sim. E até uma coisa interessante porque a psoríase, ela pode começar assim, ela acomete às vezes a orla, né? Então, a orla é o quê? Na frente, aqui embaixo, atrás da orelha. E ela pode ser confundida, às vezes, com a dermatite seborreica. Quando a psoríase afeta essa orla, ela é chamada de seborríase. Então, olha que interessante, a dermatite seborreica e a psoríase, a dermatite seborreica também, por ser um quadro inflamatório, também pode levar a uma queda, né? Então, é de suma importância que você entenda como é que você vai trabalhar com isso. E até te dou umas dicas, por exemplo, porque para quem tem psoríase no couro cabeludo, tente usar escovas, né, de cerdas mais naturais, que não machucam o couro cabeludo. Quando for fazer tintura, evite as que dão coceira no seu couro cabeludo,
que você está estimulando um processo inflamatório, tá? Hidratação, converse com o seu dermatologista. Então, tenha um pouquinho de carinho, vai lavar o cabelo, olha que interessante. Você vai, lava o cabelo, a pessoa, seja carinhoso, tenha amor. Por quê? Ela é uma doença que ela tem um fenômeno que nós chamamos de fenômeno de Koebner. O que é isso? Quando você machuca, você pode apresentar uma lesão psoriática, tá? Então, se você for o percentual da população que tem psoríase e que tem essa probabilidade de desenvolver Koebner, você pode desenvolver uma lesão psoriática só porque você não teve cuidado, às vezes, de lavar o couro cabeludo, de usar as cerdas corretas, de ter mais carinho, tá bom? Mais uma. Cris, meu pai tem 78 anos e tem psoríase nos cotovelos, joelhos, pernas, couro cabeludo há mais de 3 anos. Toma medicamentos, mas não melhora. A ingestão de glúten tem relação com a psoríase e o que deve ser feito para amenizar? Tá. Cris, muito obrigada. É interessante que assim, ó, ali ela relata que ele tem 78 anos, ele tem psoríase nos cotovelos, joelhos, pernas, no couro cabeludo há 3 anos. Toma medicamentos, mas não melhora. Eu não sei, por exemplo, existem alguns fatores existem alguns remédios, alguns medicamentos que a pessoa utiliza que pode estar continuando, às vezes, dando gatilho da psoríase. Então, tem que analisar se algum remédio que ele toma normalmente, não o remédio da psoríase, mas o remédio dele, natural, que possa estar engatilhando. Outra coisa que é importante, vamos ver a alimentação dele, tá? Vamos colocar ele para fazer exercício. A questão do glúten é a questão da inflamação, é a questão da microbiota intestinal. Adoro falar sobre isso, mas eu não vou me alongar. Depois na live a gente pode falar mais um pouco sobre isso. Gente, o intestino é o segundo cérebro. Ele é um órgão muito importante pra gente, tá? Pro sistema imunológico, então, vocês nem têm ideia. Então, hoje, entendam o seguinte, vocês comem e não imaginam, tá? Que aquilo ali tem um monte de coisa lá no intestino que está defendendo de agrotóxico, disso, daquilo, da vida. Você não imagina porque você não vê. E tudo que você não vê, você não sente. Não é verdade? E aí você não dá tanta importância. Então, tudo tem importância. Se ele tem alergia ao glúten, porque assim, gente, entenda o seguinte, a pessoa tem que ter alergia, tá? Quando eu falo que a pessoa tem que diminuir carboidratos, é carboidrato simples, tá? Você tem que ter uma dieta, uma ingesta, que para quem tem psoríase, tem que comer normalmente. A única coisa que a gente pede é que seja um pouco mais hipocalórica, diminua a caloria dos alimentos que você consome e tem uma proporção ideal. Entendeu? Mas a gente conversa mais um pouquinho na live, eu até te falo mais um pouquinho de intestino. Que horas a live? 6 horas, sim. Tá. 6 horas. Aonde? No Instagram do Mulheres? Vai ser no Instagram do Mulheres e vai ser no Instagram do Mulheres. Então, @Gazeta Mulheres. Acabou o programa, corre pro @Gazeta Mulheres. Quer ficar na mesa? A Dalva vai fazer um doce delícia. Vamos. Então, pronto. Ó. Viu, gente? Ó, coraçãozinho. Instagram da doutora Isabel é @Clínica Martinez com Z. Facebook é o contrário, @Martinez Clínica. Na mesa nos encontramos. Obrigada.